E aí, galerinha, tudo certo? Vamos à nossa revisão zona, começando a falar sobre biodiversidade. A nossa revisão zona, parte 1, fala sobre biodiversidade, conceito de espécie, taxonomia, sistemática, reprodução animal e embriologia animal, certo? Vamos falar um pouquinho sobre biodiversidade. Biodiversidade entendemos como um conjunto de espécies de determinado ambiente. Lembrando que para ser de uma mesma espécie, dois indivíduos têm que ter a capacidade de se cruzar naturalmente e gerar descendentes férteis. Espécie, na nossa classificação taxonômica, é o nosso menor grupo taxonômico. O que isso significa? É o grupo menos abrangente, que tem menos indivíduos, mas em compensação é o grupo que tem maior semelhança. A semelhança entre eles é tanta que existe uma regra de nomenclatura mundialmente conhecida para se identificar esses indivíduos, agrupando eles numa mesma espécie e formando aí uma população, se eles estiverem habitando o mesmo local. Vamos lá! Quando a gente fala de biodiversidade, a gente entende que a biodiversidade ela é muito ampla. Imaginem, o conjunto de todas as espécies que habitam o nosso planeta é uma biodiversidade. O conjunto de todas as espécies que habitam o Brasil. Opa, eu estou analisando a biodiversidade do Brasil. Quando eu vou analisar o conjunto de todas as espécies de determinado local, todas as espécies, é muitos seres vivos e é uma diversidade enorme e por isso se estabelece critérios de estudo, critérios de classificação para que o estudo possa seguir de uma forma mais fluida e também em sintonia com outros ambientes. Eu, cientista aqui no Brasil, eu consigo elaborar as minhas pesquisas, gerar os meus dados e esses dados têm que estar em consonância com outros países. Outros países podem utilizar os meus dados, porque eu utilizei regras de nomenclatura que são mundialmente conhecidas e estabelecidas, pela comunidade científica. Quando a gente vai classificar os seres vivos, a gente usa dois critérios, taxonomia ou sistemática. O que é a taxonomia? A taxonomia ela dá nome ao grupo de indivíduos, aquele grupo de espécies, Ela classifica em vários grupos que a gente chama de taxon e ela descreve esses indivíduos. Ela caracteriza, descreve, dá nome e classifica eles em grupos semelhantes. Quais são as categorias taxonômicas principais que a gente tem hoje? A maior de todas, domínio. Nós temos 3 domínios, Eucária, Bactéria e Arqueia. Depois, reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Aqui a gente está em ordem decrescente, do maior para o menor. O domínio engloba toda a biodiversidade do meu planeta. Ou seja, o conjunto de todas as espécies que habitam o meu planeta. Quando a gente fala em reino, a gente já começa a agrupá-los em grupos semelhantes. Por exemplo, eu coloco no reino Monera aqueles indivíduos, por exemplo, que são unicelulares e procarionte, é o reino das bactérias. Eu coloco aqui no reino porotista, as algas uni e pluricelulares. E eu coloco aqui seres vivos que são unicelulares e eucariontes. Então eu vou encontrar aqui os protozoários e as algas. No reino fungi, eu coloco aqui aqueles que são heterótrofos por absorção. E aí eu vou encontrar orelha de pau, trufas, mofo, cogumelo, bolores. Vou encontrar nesse reino fungi aqui, conhecido como fungos, O reino plantae, eu vou colocar todo mundo que é multicelular, eucarionte, mas principalmente autótrofo fotossintetizante formado por tecidos verdadeiros. Por isso que a alga não está aqui no reino plantae, porque ela não é formada por tecidos verdadeiros. A alga tem uma classificação bem complicada, porque ela tem muita semelhança com as plantas, pelo fato de ser autótrofos fotossintetizantes. Só que, no entanto, elas não são formadas por tecidos verdadeiros. Então, a alga fica assim, são indivíduos que a gente possui bastante dificuldade de classificar. E na maioria dos materiais didáticos e em provas, ela entra aqui no reino protista, tá? Por isso que a professora colocou que aqui no reino protista eu tenho indivíduos que são uni ou multicelular,
que são eucariontes e eles podem ser heterótrofos ou autótrofos, dependendo do indivíduo. A gente tem, então, uma diversidade muito grande aqui no reino protista. Quem é que está no reino animalia? Todos os indivíduos que são multicelulares, formados por tecidos verdadeiros e que são heterótrofos por ingestão. Beleza, então, indivíduos que estão classificados no reino, eles já têm uma semelhança maior do que no domínio. Beleza. Dentro do reino, eu pego esses indivíduos e eu classifico em grupos ainda menores, como por exemplo um filo. Depois eu classifico como classe, ordem, família, gênero, até a gente chegar em espécie, né? Vou dar um exemplo aqui de classificação utilizando a gente como exemplo. Nós estamos no domínio Eucária, no reino Animalia, no filo dos cordados, na classe dos mamíferos, na ordem dos primatas, na família dos hominídeos, no gênero Homo, na espécie Homo sapiens. Quando a gente fala em espécie, quando eu chego em espécie, eu uso uma regra de nomenclatura. A gente viu que toda espécie tem que ter nome em latim ou latinizado. Esse nome vai aparecer binomial ou, se for uma subespécie, trinomial. Só que o primeiro nome que aparece sempre vai começar com letra maiúscula e vai representar o gênero. O segundo nome vai representar o epiteto de espécie. Lembrando que, se eu pergunto para você, olha esse nome aqui, tá em latim, tá em destaque, só pode ser o nome de uma espécie. Aí eu pergunto para vocês, qual é o gênero dos humanos? Aí vocês vão quentinho, Homo, beleza? Porque a primeira palavra, escrita em maiúsculo, representa o gênero. Aí eu pergunto para vocês, qual é a espécie? Sapiens. Não. Qual é a espécie? Homo sapiens. Sempre que eu vou falar, me denominar espécie, eu falo o nome por inteiro, tá? Mesmo sendo esse epíteto aqui que representa a espécie. Beleza? Galera, sobre ainda a classificação dos animais, a gente viu que tem uma parte da sistemática, da classificação, que a gente chama de filogenia, que a gente representa esses animais por uma árvore filogenética e a gente considera o que aqui? A gente considera os parentescos, a gente considera a linha evolutiva, a gente faz análise de características e compara eles a um ancestral, a gente encontra ancestrais comuns que teriam dado origem à diversidade de espécies que a gente tem hoje. Quando a professora vê isso aqui, eu entendo que isso aqui é um cladograma, ou uma árvore filogenética. Eu vou ter um eixo, né, principal, um ramo principal, que vai partir ramificações. Dessa reta principal inclinada, eu vou encontrar ramos que se ramificam dela, certo? Cada vetor desse daqui, lá no finalzinho, ele representa um táxon, que é uma espécie atual existente. Quando a gente observa um cladograma, a gente entende que o tempo ele está na vertical. Tudo que está mais embaixo é mais antigo. Em compensação, aquilo que está lá em cima são as espécies que eu tenho atual. Aqui eu tenho quantos táxons? Táxon A, B, C, D e E. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5 táxons. Quantos ancestrais comuns eu tenho aqui? Eu tenho um aqui bem antigo, que é o mais antigo deles. Eu tenho outro aqui, 2, 3, 4. Cada nó representa um ancestral comum. Se eu for observar comparando a minha linha do tempo, esse aqui é o mais antigo. Ó, esse aqui é um pouquinho mais recente. Esse aqui, mais recente. Qual é o ancestral comum mais recente que eu tenho aqui nessa árvore filogenética? Esse aqui. Cada nozinho, ou seja, cada ponto que divide dois táxons é um ancestral comum. Esse aqui é uma espécie, um ancestral desses dois táxons aqui. O que é um táxon, professora? É um grupo de indivíduos, certo? Normalmente da mesma espécie, mas é um grupo de seres vivos que eu estou analisando. Beleza? Gente, entre um vetor e outro vetor,
entre um ancestral e outro ancestral, surgem o quê? Novidades evolutivas. E essas novidades evolutivas, eu posso dizer que é uma apomorfia. O que é uma novidade evolutiva? Apomorfia. É uma novidade evolutiva que o táxon mais recente tem e o ancestral não tem. Por exemplo, quando a gente analisou as plantas, a gente viu que o táxon mais antigo de todos aqui, o mais primitivo, não mais antigo, mas o mais primitivo seriam as briófitas. As briófitas é o grupo de vegetais que tem menos novidades evolutivas acumuladas. Então, assim, ó, são plantas muito simples, representadas por musgos, que não tem vasos condutores de seiva, né? Então, o que acontece? A briófita está aqui, beleza, surgiu o vaso condutor de seiva. Olha, as espécies mais recentes têm, mas a briófita não tem. O ancestral de todos não tem. Então, isso aqui é uma novidade evolutiva, é uma apomorfia, que é uma característica que aparece, que os indivíduos mais recentes têm, mas o ancestral não tem. Agora, vamos supor que eu estou analisando o grupo de plantas e eu digo assim, eu quero analisar a novidade evolutiva tecidos verdadeiros em seres que são autótrofos fotossintetizantes. Eu estou falando uma característica que todas as plantas têm, inclusive o ancestral comum dessas plantas, tá? Inclusive o ancestral mais antigo. Então, ela é uma característica compartilhada por vários táxons e principalmente compartilhada pelo ancestral mais primitivo, pelo ancestral de todo mundo. Então, o que é essa novidade evolutiva? Ela é uma plesiomorfia. Plesiomorfia é uma característica que o ancestral tem. Apomorfia é uma característica que surgiu nos indivíduos novos, mas que o ancestral não tem. Beleza? Gente, quando a gente viu o cladograma, a gente ainda estudou grupos que são monofiléticos, parafiléticos e polifiléticos. Meu Deus, professor, o que é isso? Sempre que eu for estudar um grupo monofilético, eu tenho que estudar todos os indivíduos que têm um ancestral comum. Então, vamos supor, eu quero estudar todos os indivíduos desse ancestral comum aqui. Então eu vou pegar esses dois táxons aqui. Ó, eu peguei os dois táxons desse ancestral comum. Eu peguei todos os descendentes desse ancestral? Peguei. Monofilético. Eu quero estudar esses três aqui, ó. Esses três aqui. O ancestral é esse aqui, ó. Eu peguei todos os indivíduos desse ancestral? Peguei. Então, ele é monofilético. Agora, vamos supor que eu não pego o último táxon ali. E aí, eu estou estudando os indivíduos desse ancestral aqui. Eu peguei todos? Não. Então, ele é um grupo parafilético. Tá, professor, e o que seria um polifilético? Nossa, eu pegar táxons bem distantes, por exemplo, eu pegar esse aqui e esse aqui. Que inclusive existem vários ancestrais entre eles, né? Já se passaram algumas gerações aqui, beleza? Galera, essa é a nossa parte de biodiversidade e classificação. Lembrando que biodiversidade é um conjunto de todas as espécies de determinado local. Lembrando que espécies são indivíduos semelhantes que, quando se cruzam, geram descendentes férteis. A biodiversidade é muito ampla, eu preciso ter um sistema de classificação, né? E esse sistema de classificação, conhecido como sistemática, pode ser classificado em taxonomia, quando eu dou nome, descrevo e organizo os indivíduos em grupos taxonômicos, em categorias taxonômicas, propostas primeiramente por Linneu, né? Ou então eu estudo uma questão evolutiva aí, né, estruturando esses indivíduos numa árvore filogenética ou num cladograma, beleza? Vamos para o nosso próximo aí, reprodução e embriologia animal, vamos lá? Em reprodução animal, nós vimos alguns termos, alguns conceitos que hoje eu só vou fixar para vocês. A gente viu que alguns seres vivos podem se reproduzir de forma assexuada, quando não tem mistura de material genético, ou de forma sexuada, quando tem mistura de material genético, ou seja, tem variabilidade genética. A gente viu que as vantagens da reprodução assexuada é que esse é um processo que acontece mais rápido, né? Formam-se clones, pode-se formar vários indivíduos ao mesmo tempo
e o gasto de energia é muito baixo. No entanto, eles são muito vulneráveis a questões ambientais, eles podem ser facilmente exterminados, né? Porque todos eles têm a mesma condição genética. Em compensação, de forma sexuada, eu vou ter mistura de material genético, né? E aí, gente, os processos de reprodução sexuada, na maioria dos casos, acontece por fecundação, ou seja, união de gameta masculino com gameta feminino. Essa fecundação, às vezes, ela ocorre dentro da fêmea, e aí eu vou chamar de fecundação interna. Mas às vezes pode acontecer fora do corpo da fêmea, e aí eu vou chamar de fecundação externa. É o que acontece, por exemplo, com os peixes, com os sapos, né? Que simplesmente o que acontece? O sapinho e a sapinha vão lá na lagoa, né? Dão uma namoradinha, a sapinha libera na água os óvulos e o sapo libera na água os espermatozoides. É na água que vai acontecer essa fecundação. Então, esse tipo de fecundação acontece fora do corpo da fêmea. E nesse caso eu chamo de fecundação externa. É bem comum que cada grupo de animal que a gente estuda venha esses conceitos. Tal animal se reproduz por fecundação interna, o desenvolvimento é indireto, eles são dioicos, eles são monóicos. Meu Deus, o que é isso? Então, por isso a importância de a gente definir bem e entender bem esses termos na biologia. Então, vamos lá. Fecundação interna dentro do corpo da fêmea, fecundação externa fora do corpo da fêmea. O que seria desenvolvimento direto e indireto? Direto é quando o indivíduo nasce pronto, tá? Ele nasce pronto, ele só vai crescer, mas ele não vai passar por fase larval, né? Por exemplo, a borboleta, ela nasce borboleta? Não, ela nasce uma lagarta. Depois, né, vira um casulo para depois virar uma borboleta. Então, ela passa por fase larval. Todo animal que passa por fase larval, a gente diz que ele tem um desenvolvimento indireto. Alguns animais são chamados de monóico, que são os famosos hermafroditas, né? Ou seja, eles possuem os dois sexos dentro de um mesmo organismo. Ou eles são dioicos, têm sexos separados, beleza? Monóico e dioico são termos que a gente também utiliza para as plantas. Fecundação externa, interna, a gente também utiliza para as plantas, né? A gente tem um tipo de reprodução que a gente tem visto bastante, inclusive nos quinidários, que se chama alternância de geração. O que seria uma reprodução por alternância de geração? É que em um momento desse ciclo reprodutivo, os indivíduos vão se reproduzir de forma assexuada e num outro momento ele vai se reproduzir de forma sexuada. De todos os tipos de reprodução que a gente viu, assexuada, por exemplo, brotamento, cissiparidade, estrobilização, estáquia, fragmentação, regeneração, a gente viu várias reproduções assexuadas, mas teve uma que nos chamou muita atenção, que foi a partenogênese, que é a forma, por exemplo, como alguns lagartos, algumas aves, né? E a abelha se reproduz, né? O que seria a partenogênese? A partenogênese acontece em indivíduos, tá? Que são dioicos, que têm o macho e a fêmea separados, que fazem reprodução sexuada, que misturam gametas. Só que tem alguns casos que a fêmea libera o ovócito e o ovócito não é fecundado. No entanto, aquele ovócito não fecundado, ele simplesmente começa a sofrer divisões por mitose e essas divisões por mitose geram um embrião e esse embrião se transforma num indivíduo inteirinho, né? E aí a gente vai ter uma reprodução de forma assexuada, porque esse ovócito não foi fecundado, tá? Então isso acontece muito, por exemplo, nas abelhas para gerar o zangão. O zangão, ele é um inseto que não tem pai, né? Ele é utilizado, ele se fecunda com a rainha na colmeia, eles trocam gametas, só que quando eles trocam gametas, eles só geram fêmeas, ou a operária ou a rainha. Agora, para gerar macho, a rainha tem que colocar os ovócitos e esse ovócito não pode ser fecundado, né? Por isso que a carga genética de um zangão é haploide. As células de um zangão são todas haploide, elas têm a metade da quantidade de cromossomos de uma abelha, né, que foi originada por uma condição de reprodução sexuada. Vamos lá.
Embriologia. Embriologia é o estudo do embrião e a gente estudou ela em 3 etapas: segmentação, gastrulação e organogênese. Na segmentação, ocorre logo após a fecundação, onde se gera o embrião e ali começa divisões por mitose, muita divisão por mitose, onde gera uma mórula e dessa mórula dá-se origem a um blastocisto. É aqui que eu encontro células-tronco embrionárias do tipo totipotente ou pluripotente. Lembrando que aqui o embrião não aumenta em tamanho, ele só aumenta em número celular. A segmentação é igual para todos os animais? Não, porque depende da quantidade de vitelo que tem nesses ovos, né? Então, ela pode ser holoblástica total, ela pode ser holoblástica discoidal, se ele tem um pouquinho de vitelo, como os anfíbios, ela pode ser meroblástica discoidal, como é o caso das aves, que tem muito vitelo e só se divide onde não tem vitelo, ou ela pode ser aqui, como esse ovo é um centrolécito, ela pode ser uma meroblástica superficial, onde a divisão só acontece na superfície, né? E isso acontece muito em artrópodes. Na gastrulação, a gente vai ter a origem aí dos 3 folhetos embrionários se o animal for triblástico, ou dos 2 folhetos embrionários se ele for diblástico, como é o caso dos quinidários, né? Quais são os folhetos embrionários? Ecto, meso e endoderme. Lembrando que a ectoderme dá origem aos revestimentos externos e dá origem ao sistema nervoso, né? A endoderme dá origem ao sistema digestório e respiratório e a maioria dos tecidos são originados na mesoderme. Ao final da gastrulação, eu tenho origem de uma estrutura chamada de neurula e na neurula eu vou encontrar aqui tubo neural formado pela ectoderme, aqui eu tenho a ectoderme, eu vou ter celoma, se o animal for celomado, e notocorda, formado pela mesoderme, e eu vou ter aqui a estrutura de arquêntero, tecido primitivo, e a abertura do intestino primitivo, e a abertura do arquêntero aqui, o blastóporo, que pode dar origem a primeiro a boca, se o animal for blastóporo, ou primeiro ao ânus, se esse animal for um deuterostômio, beleza? Aqui eu tenho uma estrutura de neurula. Na neurula eu tenho o formato de ectoderme, a ectoderme deu origem ao tubo neural, e eu tenho aqui estruturas formadas pela mesoderme, celoma, se esse animal for celomado, e notocorda, né, que é um eixo de sustentação do embrião, que pode ser que seja substituído pela coluna vertebral se esse animal for um cordado. Aqui eu tenho a estrutura de endoderme, onde eu tenho o arquêntero, o intestino primitivo, com uma abertura chamada de blastóporo. Esse blastóporo, se ele primeiro der origem à boca, o animal é um protostômio, e se primeiro der origem ao ânus, ele é um deuterostômio. Finalizou a neurulação, lá no 14º dia, por exemplo, de gestação de um humano, começa-se a organogênese, formação de tecidos, formação de órgãos e tudo mais. Lembrando que para o embrião se manter vivo, não basta apenas as estruturas que formam o corpo dele, mas ele precisa ter anexos embrionários. São 4 anexos embrionários principais. O córion, saco que reveste todos os anexos embrionários responsáveis aí pela troca gasosa. O âmnion, onde fica o líquido que hidrata e protege, né, o embrião. A gente tem o alantoide aí, que é a bolsinha de excretas, e o saco vitelíneo, que é a bolsinha de comida. Lembrando, né, que mamíferos placentários possuem ainda 2 anexos embrionários a mais, que é a placenta e o cordão umbilical. Pessoal, será que todos os animais precisam de todos os anexos embrionários? Para pensar. É importante a gente sempre pensar na necessidade naquele animal, beleza? Vamos ao nosso, então, resumindo! Vamos ao nosso esquema de estudo sobre a nossa revisão zona parte 1, onde são englobados os temas de biodiversidade sistemática, reprodução animal, embriologia e seus anexos. Lembrando, galera, que biodiversidade é o conjunto de todas as espécies que habitam o nosso planeta. E é muito difícil estudar a biodiversidade, visto que ela é muito diversa, por isso é necessário um método de classificação, conhecido como sistemática, que eu posso dividir em taxonomia ou filogenia. Taxonomia é quando a gente dá nome, descreve e classifica em grupos por semelhanças biológicas e moleculares. Linneu é o cara da taxonomia, e hoje são 8 categorias taxonômicas estudadas: domínio, reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Espécies são indivíduos semelhantes que, quando se cruzam, geram descendentes férteis. Existe regra de nomenclatura para escrever o nome de uma espécie.
Tem que ser em latim ou latinizado e em destaque. O primeiro nome, sempre com letra maiúscula, representa o gênero. A filogenia considera aspectos evolutivos. Então, quando eu tenho uma árvore filogenética ou um cladograma, eu tenho que entender que cada nó é um ancestral. Que entre um nó e outro existem as novidades evolutivas, que pode ser uma apomorfia ou uma plesiomorfia. E eu posso fazer análises parafiléticas ou monofiléticas. Na reprodução animal, eu posso entender que ela pode ser assexuada, sem mistura de material genético, e nesse caso, essas espécies são mais vulneráveis. Exemplo: bipartição, estrobilização, brotamento, fragmentação e outros. Na reprodução sexuada, tem mistura de material genético. A fecundação pode ser externa ou interna, o desenvolvimento indireto, quando tem estágio larval, ou direto. Podem ser monóicos ou dioicos. Na embriologia, eu estudei 3 etapas. Segmentação ou clivagem, onde a gente percebeu a existência de muita mitose. Encontramos células tronco embrionário, formação de mórula e blástula. E é aqui que, se acontecer, vai acontecer casos de gêmeos univitelinos. Na segunda fase, conhecida como gastrulação, a gente tem a formação de gástrula e neurula, onde nós encontramos a formação dos folhetos embrionários, notocorda, tubo neural, ceuloma e arquêntero. E a terceira fase, organogênese. Os anexos embrionários foram estudados âmnio, córeo, alantoide, saco vitelíneo e, para os mamíferos em especial, placenta e cordão umbilical. Galera, simbora exercitar todo o conhecimento aprendido aqui, ó. Um beijo no coração e até a nossa próxima aula.